neste trabalho, nesta noite. Foi o Espírito Santo de Deus que nos impulsionou, irmãos, a estarmos aqui nesta noite para adorar ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Quando se fala em adoração, irmãos, eu me lembro daquele contexto bíblico, onde Jesus estava ali com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E a Bíblia vai nos relatar, irmãos, se os irmãos observaram o texto bíblico, os irmãos não entenderam que aquela mulher, ela tinha entendimento que a verdadeira adoração a Deus tinha que ser no monte. E os judeus, eles tinham entendimento que a verdadeira adoração a Deus tinha que ser no templo. Aí Jesus veio para quebrar este paradigma. Jesus ele veio para quebrar este protocolo e disse para aquela mulher: ei, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque dos tais ele procura. Oh, glória! Sabe o que Jesus estava dizendo? Que em qualquer lugar é lugar de adorar a Deus, lavando louça, limpando casa, fazendo comida, no trânsito, pilotando moto, andando de carro. Em qualquer lugar é lugar de adorar a Deus. É por isso que o Espírito do Senhor nos impressionou para estarmos aqui nesta noite, para pregoar as boas novas de salvação. Aleluia! Então é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos impulsiona a estarmos aqui para falarmos deste Deus vivo, para falarmos desse Jesus vivo, porque o Jesus do qual nós seguimos não é o Deus do Salmo de número 115, que tem mão, mas não apalpa, que tem boca, mas não fala, que não tem pé, mas não anda, nem há respiro algum na sua boca. O Deus que nós seguimos, ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo. A Bíblia diz, irmãos, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, porque se os irmãos for lá no túmulo de Allan Kardec, lá no túmulo de Allan Kardec vai estar escrito assim: já os restos mortais de Allan Kardec morreu. Se os irmãos for lá no túmulo de Buda, lá no túmulo de Buda vai estar escrito assim: já os restos mortais de Buda morreu também. Se os irmãos for lá no túmulo de Maomé, lá vai estar escrito assim: já os restos mortais de Maomé morreu também. Se os irmãos for lá no túmulo de Padre Cício, lá no túmulo de Padre Cício vai estar escrito assim: já os restos mortais de Padre Cício morreu também. Mas se os irmãos for lá em Israel, lá em Jerusalém, lá no sepulcro de Jesus Cristo de Nazaré, lá vai estar escrito assim: não está mais aqui, morreu é verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória! É por isso que nós estamos aqui, irmãos, para falarmos desse Jesus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo que eu li, irmãos, ao qual Lucas se refere, no capítulo 4, versículo 18, ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, por que não se dizer sobre nós? Pois nos ungiu evangelizar os pobres de espírito, nos enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, irmãos, nos deu, irmãos, aleluia, esta ordem, irmãos, de nós proclamarmos este Evangelho. Sabe por quê? Porque nós somos vocacionados por Deus, nós somos chamados por Deus para proclamarmos este Evangelho, porque a Bíblia diz: se nós não pregarmos esta palavra, a Bíblia diz que até as pedras clamarão. Se nós não anunciarmos este Evangelho, diz a Bíblia, que até as pedras clamarão. É por isso que Jesus nos deu uma ordem imperativa em Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 15, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O nosso objetivo aqui, irmãos, não é condenarmos ninguém. O nosso objetivo aqui é que você saia das velhas práticas. O nosso objetivo aqui é que você abandone o pecado e se converte
dia ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui com este objetivo de proclamarmos este Evangelho, de anunciarmos as boas novas de salvação. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, dizendo: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz que todo aquele que deve crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, junto para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha o que Paulo está dizendo: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Conformosos são os pés daqueles que saíram dos vossos lares nessa noite e estão aqui nesta noite para fazer a obra do Senhor. Conformosos são os pés daquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida consigo, trazendo consigo seus olhos. Conformosos são os pés, irmãos, daqueles que levam a paz, daqueles que levam coisas boas. Mas diz a Bíblia que nem todos obedecem o Evangelho, infelizmente. Mas o nosso objetivo como igreja, irmãos, é pregarmos esta palavra, é lançarmos a semente, porque nós observamos que essa semente que simboliza a palavra, ela vai cair em 4 tipos de terra, em 4 tipos de terreno, em 4 tipos de coração. Se chama pedregais, o terceiro entre espinhos e a quarta a boa terra. É por isso que nós temos que lançar essa semente, irmãos, porque essa semente ela vai cair nesses 4 tipos de terra. Olha o que Lucas vai dizer aqui no versículo, capítulo 8, versículo 12: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salve crendo. Aleluia. São aquelas pessoas, irmãos, que ouvem a palavra de Deus, muitas das vezes num trabalho como esse, um trabalho de evangelismo, muitas das vezes, irmãos, do evangelismo pessoal, onde você vai na casa de alguém, prega a palavra. Muitas das vezes nós convidamos a pessoa, vai na igreja, ouve a palavra, irmãos, aí diz a Bíblia que vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para que não se salve crendo. E eu já vi várias formas do inimigo usar pessoas para tirar essa palavra, dizendo assim: por que você quer ir para a igreja? Larga a mão de ser crente, porque se você ir para a igreja, lá você não vai poder mais ir para a festa, lá você não vai mais poder tomar sua cervejinha final de semana. Larga a mão de ir para a igreja, porque você ir para a igreja vai ficar dando dinheiro para pastor. Sabe o que é isso? É o diabo usando pessoas, tirando a palavra do coração, para que não se salve crendo. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, ao segundo terreno diz assim: os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra recebem no coração com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desvia. São aquelas pessoas, irmãos, que aceitam Jesus na igreja, agora começa a fazer parte de um conjunto de novos crentes, começa a ir nos ensaios, começa a ir nos cultos, mas a primeira luta, a primeira tentação, a primeira prova, ele se desvia da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem raiz, porque não está firmada na pedra angular, na pedra de esquina, na pedra fundamental, na pedra que foi rejeitada pelos construtores de Israel, que simboliza o nosso Cristo. Palavra sabe e covalai. Aleluia. Olha o terceiro tipo de terreno: os que caem entre espinhos. Esses são os que ouviram a palavra e indo por diante, são sufocados com cuidados e riquezas e deleitas da vida e não dão fruto com perfeição. São aquelas pessoas, irmãos, que aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora começa a fazer parte do conjunto de novos crentes.
desce as águas batismais. E agora começa a fazer a obra de Deus, cooperador modernismo com amor, com fervor. Mas aí Deus, irmãos, agracia ele com bênçãos financeiras.